Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. O nosso programa de hoje foi carinhosamente preparado para te contar sobre algumas datas próximas que são muito importantes. O Dia do Livro, o Dia do Livro Infantil e o Dia da Poesia, com muitas histórias, é claro. Com convidados especiais que estarão conosco hoje para falar um pouquinho sobre essas datas e as suas importâncias. E no nosso quadro mais gostoso do programa, eu vou te ensinar uma receita deliciosa. Sejam todos bem-vindos. Me diz uma coisa, qual foi o último livro que você leu? Ele foi um livro, uma poesia. E para uma criança, qual foi a última vez que você leu para uma? Eu espero não ter feito você pensar muito para responder, viu? Mas se sim, eu quero te contar algumas histórias hoje. O nosso programa vem trazer um pouquinho de cultura, leitura, poesia, coisas que sempre estiveram presentes na minha vida. Eu sou uma apaixonada por cultura de um modo geral. Adoro leitura, adoro ler. Eu gosto muito do papel. Eu não sei se pela minha geração, hoje nós temos a facilidade de e-books, dos livros digitais, mas eu amo um papel, eu amo escrever, eu amo colocar post-it, e é um prazer que eu quero dividir com vocês hoje. Por isso, nós compilamos 3 datas comemoradas e são relativamente próximas, e queremos falar sobre cada uma delas com você. No mês passado, foi comemorado o Dia Nacional da Poesia. Agora, em abril, nós comemoramos 2 datas muito importantes. O Dia do Livro Infantil, agora, dia 18 de abril, e no dia 23 é celebrado o Dia Mundial do Livro. E nesse programa especial, para falarmos de um modo geral, nós temos hoje uma convidada linda para ajudar a contar essas histórias, a Livraria Nobel. Ela que é a maior rede de livrarias do Brasil há mais de 70 anos no mercado. Hoje conta com mais de 200 lojas espalhadas por todo o país. E uma delas fica aqui em Jataí, anexa ao Colégio Dinâmico. A Livraria Nobel foi fundada no ano de 1943 por um imigrante italiano, Cláudio Milano. A primeira loja ficava localizada na Rua da Consolação, no centro da cidade de São Paulo, próxima à Biblioteca Mário de Andrade. A livraria iniciou suas atividades com a importação de livros e elaboração de apostilas, o que lhe rendeu o apelido de Casa das Apostilas. De lá para cá, a Nobel vem crescendo, vendendo e acumulando histórias. Eu quis iniciar falando a história dessa livraria porque por trás de qualquer data, momento, celebração, nomes de objetos, sempre possuem histórias por detrás deles, assim como as datas que eu citei agora há pouco para vocês. Em 14 de março foi declarado o Dia Nacional da Poesia em homenagem a Castro Alves, um dos maiores poetas românticos brasileiros. Ele é autor de O Navio Negreiro, que é muito conhecido no âmbito da literatura brasileira, e de muitos outros poemas célebres, muitos dos quais têm como tema a escravidão. Castro Alves foi um fervoroso defensor do abolicionismo. Poesia é uma palavra que vem do grego e significa criação, fabricação. Há muito tempo, porém, essa palavra denomina a arte de escrever em versos. Falar de poesia, porém, significa falar de poetas, os criadores de poesias. Além de Castro Alves, existem vários outros poetas da literatura brasileira que você precisa conhecer, caso não conheça. Dentre tantos, nós podemos citar Gonçalves Dias, Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga, Olavo Bilac, Cruz de Souza, Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Monteiro Lobato, um dos mais importantes escritores brasileiros, nasceu no dia 18 de abril de 1882. Como forma de homenagear por ele ter escrito grandes obras da literatura infantil, o dia do seu aniversário tornou-se também o Dia do Livro Infantil.
O Sítio do Pica-Pau Amarelo é a obra-prima da literatura infantil de Lobato. As histórias eram passadas em um sítio e contavam com personagens icônicos como a Narizinho, Dona Benta, Tia Anastácia, a Cuca, o Saci Pererê, Visconde de Sabugosa, Emília e muitos outros personagens que fizeram parte da minha infância e da infância de cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar de pelo menos um desses personagens, não é verdade? Inclusive, a última versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, na TV Globo, foi exibida em 2001 com a Isabelle Drummond, que era uma criança na época. Hoje é uma atriz reconhecida em todo o país. Bom, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, desde 1995, o Dia Mundial do Livro é celebrado no dia 23 de abril. O primeiro livro de que se tem relato foi formado por trechos de um poema sobre um rei da Mesopotâmia, escrito em cerâmica e pedra. No entanto, o primeiro livro impresso foi a Bíblia, em 1455, pelo alemão Johannes Gutenberg. Ele, que foi um ourívus e impressor, nasceu na Alemanha, aproximadamente no ano de 1400 d.C., e ficou conhecido por Gutenberg, pela fazenda de sua família, Zur Gutenberg, que era uma das principais da cidade. Ele trabalhou como estampador de lâminas e tinha a união com uma agremiação de ourives, mas paralelamente tentava conseguir um processo de impressão mais rápido e conseguiu isso com peças cúbicas chamadas tipos, onde em uma das suas faces tinha uma letra entalhada. No caso, na época, era em madeira. E essas peças pintadas, pressionadas contra o pergaminho, deixava a impressão das letras. Depois de se mudar e trabalhar junto a vários ourives em Strasbourg, atualmente na França, ele continuou trabalhando secretamente na sua técnica de impressão. Retornou anos mais tarde para sua cidade e, a partir de uma prensa de uvas de madeira, criou tipos metálicos móveis, que seriam mais resistentes, e depois de algumas adaptações, desenvolveu a sua prensa. Gutenberg foi responsável por imprimir diversas obras, mas com certeza a sua mais famosa foi a Bíblia. Ela teve a sua impressão concluída, como eu disse, em 1455. E sim, a palavra imprensa tem derivação da prensa móvel de Gutenberg, que por anos e anos foi amplamente utilizada para fazer os jornais que levavam noticiários para todos. Bom, mas vocês sabem por que o Dia Mundial do Livro é comemorado no dia 23 de abril? Para falar para nós sobre esse dia e um pouco mais sobre a importância de todas essas datas, eu quero convidar agora a escritora e poeta e professora de mestrado do Instituto Federal Goiano de Jataí, a doutora Flomar. Flomar, é um prazer tê-la conosco aqui. Conta pra gente o porquê dessa data do Dia Mundial do Livro e quais os seus encantos com todo esse universo da leitura. Comemora-se em diferentes datas o Dia Internacional, o Dia Nacional do livro infantil e da poesia. O Dia Nacional do Livro, da poesia, do livro infantil estão relacionados aos escritores Monteiro Lobato, Castro Alves e Drummond de Andrade, representando todos os demais autores. E o Dia Internacional do Livro está relacionado à morte, respectivamente, no mesmo dia, 23 de abril de 1666, do escritor inglês William Shakespeare, do escritor peruano Inca de la Vega e do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Encanta-me, na Espanha, o número de esculturas nas cidades de livros de leituras, escrituras de leitores lendo livros. Encanta-me as bibliotecas. Por exemplo, a Biblioteca de Salamanca, de 800 anos, os cafés literários, a venda de livros nas lanchonetes, nas estações dos trens. Isso é importante, fantástico.
Nossa, que legal! Flomar, como você vê a importância da leitura para o ser humano? Luiz Borges, escritor, poeta argentino, autor deste livro Ficções, ele diz que há aqueles que não conseguem imaginar o mundo sem pássaros, aqueles que não conseguem imaginar o mundo sem água. Ao que me refiro, eu sou incapaz de imaginar o mundo sem livros. A leitura é uma das possibilidades mais democráticas e acessíveis de desenvolvimento pessoal e profissional. Da importância de nós darmos livros às crianças, presenteá-las com livros desde bebês, desde criancinhas, porque a leitura, ela aguça a imaginação, aguça a criatividade em todos os momentos. Isso é importantíssimo depois para a fase adulta, para a compreensão da sociedade, do mundo político, do mundo econômico, do mundo social. Vamos todos incentivar as crianças, principalmente a leitura. Vamos dar livros de presente para as crianças. Exatamente. Assim como para alguns o mundo sem música não tem graça, é como um mundo sem cor. E a poesia, a leitura, a arte, a cultura, ela engloba tudo isso, é muito especial. E para finalizar, e se você me permitir, eu gostaria que você recitasse para nós alguns versos. Muito obrigada por participar deste momento tão importante para prosearmos sobre uma temática sublime, o livro, a poesia. Dedico a todos e a todas o poema das pedras de Cora Coralina. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Desci um tapete colorido e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu minha poesia, a minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagaram, levantei a pedra rude dos meus versos. Um texto meu dedica a todas as mulheres que todos os dias estão na luta, na labuta. Mulheres estrangeiras, Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir. Mulheres brasileiras, Carolina de Jesus, Cora Coralina, Mariquinha do Sobrado, Berta Lutz. Mulheres letradas, iletradas, cientistas, poetas, mulheres anônimas, silenciadas, ameaçadas. Entre nós, Eloá. Muito obrigada. Nossa, como é gostoso ouvir um poema, ouvir um trecho de um livro. E para muitas pessoas, hoje, isso não tem mais tanta importância. É quase impossível imaginar. Como pode, né? Hoje, com o acesso que nós temos à informática, a leitura foi sendo deixada de lado. Eu vejo esse exemplo, inclusive, dentro da minha casa. Os meus filhos estão perdendo o hábito do livro e, sim, sempre fazem leituras, né, no e-book ou as leituras mais rápidas, chamadas podcast, que estão ouvindo, na verdade, né? É uma transição que nós estamos tendo o privilégio de presenciar isso. Mas eu sinto muito prazer em pegar um livro, ler. Eu não tenho metas, sabe? Metas diárias de leitura, por mês. Isso é muito individual. Eu acredito que você deve ser livre, mas sempre tem um livro de cabeceira no seu lado. Esse aqui é o que eu peguei para ler agora, essa semana. Eu estou com ele, foi até um presente que o meu filho ganhou de um colega. Eu achei super interessante a leitura, principalmente porque eu estou fazendo uma especialização em neurociência. E esse aqui é um que eu terminei há poucos dias. Ó, adorei. Vai uma dica para quem não tem muito hábito de leitura ou não se identifica com um gênero específico, não sabe se identifica mais com ficção, drama, livro de autoajuda. Valendo um pouquinho de cada. Eu particularmente não gosto desse método, mas eu tenho vários amigos que fazem da leitura um prazer dessa forma. Eles sempre escolhem 2, 3 livros e lê simultaneamente. Mas isso é muito individual. O importante é ler. A Emília, ou para mim, a minha sempre tia Emília, é a nossa secretária de Cultura. E é claro, eu não poderia deixar de convidá-la para participar do nosso programa hoje.
Tia Emília, seja muito bem-vinda. Nós sabemos que em meio à pandemia, os trabalhos desempenhados pela Secretaria de Cultura estão totalmente diferentes, não é mesmo? Ainda mais porque quando pensamos em cultura, naturalmente a gente pensa em aglomeração, inevitavelmente. Oi, Vanessa, obrigada pelo convite. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho do nosso trabalho na Secretaria de Cultura e dizer que a cultura é um dos segmentos que tem sofrido muito com essa pandemia, porque quando se fala de cultura, fala-se de gente, de pessoas, de aglomeração, né? E tudo isso é o que nós não podemos fazer nesse momento. Nós temos muitos projetos que nós pretendemos realizar, alguns impossibilitados, né, pelo momento, mas com certeza poderemos ainda realizar muita coisa. Falar em pandemia e falar de poesia parece meio incoerente, porque nós estamos vivendo um momento de perdas, de sofrimento, de dor, mas também nós não podemos nos esquecer de que a poesia também tem a ver com isso, né? Quando se fala de poesia, fala-se de sentimento, de expressão, e é uma oportunidade que nós temos para pensar a nossa vida, né? O nosso jeito de ser. Com certeza a humanidade, diante de tudo isso que está sofrendo, está se fazendo um grande questionamento, né, sobre a posição, sobre o seu jeito de viver, seu jeito de se relacionar com os outros, com o próximo. E muita coisa nós estamos precisando mudar. Então a poesia nos faz isso, né? A poesia nos leva a pensar também na nossa vida, porque ao ler o sentimento de um poeta ou de uma poetisa, nós estamos também pensando no nosso sentimento, no nosso jeito de ser. Talvez seja esse, né, com certeza, o melhor momento para se ler, para pegar um livro, para aproveitar esse momento de confinamento que nós estamos em casa e colocar as crianças para lerem, nós também aproveitarmos o tempo para uma boa leitura. Seria um aproveitamento do nosso tempo de uma forma melhor e seria uma forma de também nós vivermos esse momento em que nós estamos muito parados, né, quietos em casa, apesar de estarmos trabalhando também, mas seria um momento, uma oportunidade de a gente conhecer novos personagens e com isso a gente também repensar a nossa vida, né? Exatamente. E tia Emília, para a senhora, qual a visão que a senhora tem em relação à internet, frente à leitura de um modo geral? E que mensagem a senhora nos deixa? A gente sabe que nós estamos nessa era da internet, tudo é digital, as crianças, né, com essa possibilidade, mas ao mesmo tempo que tem tanta informação, há uma grande desinformação. Então, seria muito importante, eu não quero ser saudosista, mas sendo, né, lembrando assim do meu tempo de aluno, de criança, né, lendo e aprendendo e decorando e declamando poesias de Manuel Bandeira, de Casimiro de Abreu, tantos autores que fizeram parte da nossa vida e que enriqueceram a nossa infância com poesias lindas, com momentos em que a gente se proporcionava, né, ler, refletir, e qualquer reunião antigamente tinha sempre alguém que declamava uma poesia. Coisa rara hoje, né? Infelizmente as escolas também perderam esse gostinho, né, de ensinar as crianças a declamar uma poesia. Diante de tanta informação, como eu disse, e também dessa desinformação, né, seria bom a gente aproveitar também esse momento em que estamos vivendo para a gente melhorar o relacionamento. E a poesia, ela nos faz isso. Ela nos leva a pensar as questões sociais, as questões existenciais que nós estamos vivendo. Fala-se tanto em depressão, em pessoas, né, com mulheres sendo violentadas nos seus direitos, crianças e tudo mais. E seria um momento, então, de a gente aproveitar e ler um pouquinho, conhecer um pouquinho da história, conhecer um pouquinho dos nossos direitos e colocar isso na nossa vida, porque nós só podemos acreditar em cultura se nós acreditarmos em transformação.
Só existe uma cultura mesmo quando se passa pela transformação. Nossa transformação no jeito de ser, de viver, de olhar o outro, de olhar o mundo. E tudo isso passa pela leitura, passa pela cultura. Então eu gostaria de desejar, assim, muita poesia na vida de todos, né? Eu estou aqui no meio da natureza, que também acaba sendo, né, uma poesia de Deus escrita para nós todos os dias, né? O nascer do sol, a natureza, as árvores, o barulho dos bichinhos assim perto, tudo isso faz a gente se sentir mais gente, mais pessoa, num mundo tão duro, tão cruel, com tanta injustiça, com tanta coisa ruim acontecendo. Por isso que eu desejo, né, que todos nós possamos viver dias melhores, que essa pandemia acabe, que a gente tenha dias realmente bons, com cultura, com aglomerações para coisas boas, né? Com muitos momentos de expressão, de música, de poesia, de dança, de tantas coisas que a gente pode realizar. Muito obrigada. Nossa, e esse lugar que a senhora está aí é uma inspiração para leitura, hein? Eu também tenho um cantinho em casa, do lado do meu quarto, que é um jardinzinho que às vezes eu me pego ali concentrada, lendo, ultimamente estudando alguma coisa, e eu acho muito legal. E para vocês, caso não saibam, a minha querida tia Emília, a nossa secretária de Cultura do município, foi minha professora na época do primário e do ginásio. E eu tenho um carinho enorme por ela. Obrigada pela participação no nosso programa, tia Emília. O papo tá bom, não tá? Mas a gente precisa sair para o intervalinho, mas é rapidinho. São 3 minutinhos e a gente já volta. Não saiam daí. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Você sabe qual é o melhor jeito para você começar bem o seu dia? É aqui no Zilmar Borges Doceria Gourmet. Um lugar cheio de sabores e aromas, em um ambiente super aconchegante. Os melhores bolos, doces, palhas italianas, banoffes, pães de queijo, cafés especiais e a melhor bala de coco da cidade. Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, aqui tem sempre uma opção deliciosa para você. Venha conhecer nossa doceria e cafeteria e experimentar todas as delícias. Zilmar Borges, Doceria Gourmet. A Casa do Sabor está de casa nova. Um lugar cheio de amor e sabor para você se sentir em casa. Agora, além de toda a variedade em quitandas, petiscos, congelados, bolos e pães integrais, a Casa do Sabor conta com uma cafeteria super aconchegante. Cafés especiais, croissants, quiches, disquinhos e salgados diversos. Cremo queijo e claro, o melhor pão de queijo da cidade. A família Casa do Sabor está te esperando para um cafezinho super especial. E também tem um excelente serviço de delivery para seu maior conforto e comodidade. Do café da manhã ao happy hour, escolha a Casa do Sabor. Como não falar em livros, poesias, leitura e não falarmos sobre os professores? Eles que nos ensinam a junção de cada letra, nos ensinam a interpretar,
a nos sentirmos livres numa folha de papel e a viajarmos para milhas de distância ou até mesmo nos transportar para planetas e lugares inimagináveis. São eles que nos ensinam a base para todo e qualquer conhecimento adiante. Eles que nos fazem amar os livros, os contos, as poesias. E para representar com muito carinho toda essa classe que é tão especial para mim, que são os nossos professores, nós convidamos a Maiara, que é professora lá do Colégio Dinâmico, para falar um pouquinho conosco. Maiara, é sempre um prazer ter você aqui no programa, tá? Conta pra gente o impacto dos livros na sua vida e de que forma você os enxerga. Olá, eu queria agradecer o convite da Vanessa para vir aqui hoje falar um pouquinho sobre a importância dos livros e da poesia e compartilhar um pouco da minha experiência individual também. Afinal, a leitura é uma atividade individual, ela vai muito além do que é proposto nos ambientes da escola e da universidade. E a minha trajetória começou bem cedo. Eu sempre gostei de ler desde criança, e eu lia histórias de aventura, de mistério, sagas infanto-juvenis, como uma forma de diversão, para passar o tempo mesmo. E foi só com o tempo em que eu fui crescendo e amadurecendo que eu percebi que, na verdade, os livros são muito mais do que uma simples forma de entretenimento. Que eles têm a capacidade, eu ouso dizer, de nos tornar pessoas melhores. Porque nos coloca, nos obriga a confrontar pessoas e situações diferentes que provavelmente a gente jamais confrontaria na nossa própria vida, nas nossas experiências reais. Isso nos faz crescer, nos faz ampliar nossos pontos de vista, as nossas visões de mundo, nos torna pessoas mais empáticas, mais compreensivas, mais reflexivas. E a poesia ainda tem um papel muito mais, eu diria que muito mais íntimo na minha experiência, porque para mim sempre foi uma forma de expressão. Eu me considero uma pessoa mais reservada, mais introspectiva, então a poesia sempre foi uma forma que eu encontrei para me expressar sem rodeios, sem receios, tanto na leitura quanto na escrita. E tem também a parte artística, que à medida que a gente vai entrando em contato com diferentes estilos, com diferentes autores, a gente vai percebendo que tem todo um trabalho de composição ali por trás, e o estudo da poesia também se torna muito interessante. Tem uma citação do Kafka que eu gosto bastante, que eu acredito que ela sintetiza tudo que eu estou dizendo aqui, que diz que um livro deve ser um machado que rompe o mar gelado existente em cada um de nós. Eu acredito que é justamente isso que um bom livro faz. E no que diz respeito ao impacto e à importância dos livros no período escolar? Bom, no que diz respeito à importância do livro e da poesia na escola, eu articulo aqui a minha visão pessoal junto com as minhas experiências acadêmicas e profissionais. Eu não trabalho com a literatura no ensino médio, então eu não tenho muito contato com o ensino de clássicos que são cobrados em vestibulares e no Enem, mas o trabalho que a gente desenvolve no ensino fundamental é tão importante quanto, porque ali é o momento que os alunos têm para explorarem a literatura, descobrirem diversos gêneros, diversos autores, para perceber o que eles gostam, o que eles não gostam, compartilhar essas experiências com os outros colegas. E eu digo que a leitura é uma construção, né? Igual, por exemplo, na matemática, você não pode fazer uma equação de segundo grau sem antes ter aprendido a somar e subtrair. E na literatura é a mesma coisa. Então aqui a experiência no fundamental é o momento em que a gente vai formar as bases que são necessárias para que futuramente esses alunos tenham contato com livros clássicos ou com leituras um pouco mais antigas, mais complexas. É um momento de extrema importância, tanto para o desenvolvimento ali escolar, quanto para o pessoal também, porque esses alunos têm ali a oportunidade de se identificarem com as obras, de crescerem como pessoas mesmo na sua formação humana. Então é um prazer muito grande, na verdade, eu trabalhar com um livro nas escolas, porque é não só uma atividade importante para a formação, para o aprendizado em que é exigido ali nos nossos currículos, mas também para a formação como pessoas. E é isso aí. Maiara, muito obrigada pela sua participação mais uma vez no programa. Como dissemos no início, o programa de hoje foi preparado com carinho da Nobel, principalmente para o nosso cenário, todo inspirado no nosso tema hoje. Sendo assim, eu gostaria de convidar para conversar conosco a Luciana, que é coordenadora pedagógica do Dinâmico e sempre compartilha alguns títulos disponíveis lá na livraria.
Luciana, seja muito bem-vinda. Você, com seu trabalho pedagógico, deve saber que o nosso tema de hoje é especial para o seu trabalho, não é verdade? Imagine que a biblioteca e a livraria deve ser para você um lugar cheio de possibilidades. Olá, Vanessa, tudo bem? Eu estou aqui na Nobel, na Livraria Nobel, e é um lugar que eu gosto de vir, eu gosto das coisas que tem aqui, gosto de estar aqui. E eu queria fazer uma pergunta. Você já leu hoje? A leitura, ela nos transporta para outros mundos, outros lugares, histórias que a gente nem viveu. A leitura nos faz ouvir a voz do personagem, do narrador. Isso estimula muitas outras áreas do nosso cérebro. Nós recebemos uma pessoa na Nobel há um tempo atrás e foi perguntado para ela: por que a senhora gosta de ler? E ela respondeu: porque eu simplesmente viajo. É isso que a leitura provoca em nós. Nesse mundo onde nós lemos o tempo todo, nós estamos nas redes sociais o tempo todo lendo textos, lendo noticiários, informações diversas. Como gostar de ler? Como gostar dessa viagem? Às vezes a gente acha que a leitura clássica, de literatura clássica, é a única forma de leitura, mas não é verdade. Nós podemos ler, começando a ler pelo aquilo que nos interessa. Quando a gente tem o hábito de ler aquilo que nos interessa, quando a gente lê todo dia um pouquinho, a gente começa uma leitura e ao terminar começa uma nova leitura, e isso vai estimulando o nosso cérebro a querer ter essa prática. Ariano Suassuna diz assim: eu não tenho o hábito de leitura, eu tenho a paixão da leitura, e isso é desenvolvido com a prática, com o nosso dia a dia. Eu desejo para vocês que estão nos ouvindo, que vocês estimulem isso dentro de vocês, que vocês queiram isso, porque é fantástico você viver, às vezes, outras histórias e conhecer outros mundos. As pessoas que leem, elas se tornam muito mais interessantes. Um beijo para vocês da Livraria Nobel. Respondendo a sua pergunta, sim. Hoje eu li a pauta inteira antes de começar a gravar. Mas eu entendi a sua pergunta no que diz respeito às pessoas que estão nos assistindo, né? E você que está nos assistindo, você já leu hoje? Olha o tamanho do livro que eu peguei para ler agora, em função da minha especialização, que eu estou fazendo pós-graduação em neurociência e psicologia. Eu tenho assim meu companheiro de cabeceira, que a cada semana são 2, 3 capítulos, com uma linguagem totalmente diferente do meu meio, do meu convívio. Mas, como diz Ariano Suassuna, eu não tenho só o hábito de leitura, eu tenho paixão pela leitura e pelo conhecimento também. Obrigada, Luciana, pela sua participação nesse lugar lindo e aconchegante aí da Nobel. Lugar gostoso para ir, escolher um bom livro, tomar um cafezinho e viajar nas tantas possibilidades que existem, que a leitura nos proporciona, não é? Segundo os estudiosos, as pessoas leem por 3 motivos: por prazer, para estudar e para se informar. Naturalmente, o gosto e o hábito de ler vão desenvolvendo-se ao longo da vida. Alguns gostam tanto dessa atividade que resolveram escolher profissões das quais a leitura é essencial, tais como escritores, revisores, redatores, jornalistas, dentre várias outras profissões. Para a maioria, ler é considerado um passatempo, uma forma de relaxamento. Existem vários tipos de livros. Nós temos livros didáticos, infantis, biografias, autoajudas, receitas, poesias. Sempre vai ter algum livro cujo tema vai agradar você. Tenha certeza disso. Mesmo em época de internet, há pessoas que não abrem mão de ler livros impressos, como é o meu caso, eu disse a vocês. Gostam de tocá-los, de guardá-los, de ter uma coleção. Inclusive, existem aqueles que gostam de sentir o cheiro do livro. Eu tenho uma mini coleção de guias de viagem, acreditam? Hoje em dia, com tantos aplicativos que a gente tem de GPS, você baixa o mapa da cidade, você consegue todas as informações
daquela cidade. Eu já disse aqui várias vezes, eu tenho uma paixão, é uma das minhas grandes paixões, né, viajar, mas para todo lugar que eu vou, para todo lugar que eu já conheci, aqui no Brasil ou fora, eu tenho um guia de viagem. Eu estudo a cultura do local, eu estudo a culinária do local, eu estudo as dicas e eu tenho uma verdadeira paixão por esses livros, que são os meus guias de viagem. As escolas sempre pedem que os alunos leiam livros, justamente para incentivar o hábito saudável da leitura. A maioria dos vestibulares também exige que os candidatos leiam obras literárias, em especial de escritores consagrados, como Machado de Assis, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Jorge Amado e uma centena de outros nomes. Vocês conseguiram ver o quanto é importante? Conseguiram perceber as vantagens da leitura? Olha, vamos recapitular aqui. Ela amplia o seu vocabulário de uma maneira gigantesca. Ela te proporciona mais conhecimento, ela te ajuda a escrever melhor, ela te estimula a ser mais criativa, a ter mais imaginação, relaxa a mente, melhora a nossa memória, reduz o estresse. Para as pessoas que não se importam em ler diretamente, né, na tela do computador, do tablet, do celular, ou até de aplicativos específicos para leitura, há hoje diversos sites nos quais é possível encontrar livros digitais para baixar de graça no celular. Algumas opções de livros online gratuitos para vocês. Domínio Público, portal de livros abertos da USP, Universidade de São Paulo, e e-books da Unicamp, Universidade de Campinas. O nosso programa está repleto de coisas boas, não é? Mas nós precisamos ir para o intervalo. Só que antes, o nosso momento parceiro. E o nosso momento parceiro hoje é dedicado ao Ramadã, para quem cumpre, né, o Ramadã, o jejum, e no final do dia confraternizam em família, pratos típicos. E lá no Empório Casa Verde eu selecionei vários itens que fazem parte desse momento tão especial. Lá vocês encontram o halaui, que é um doce de gergelim típico. Vocês encontram também a pasta, o tahine, que é conhecida pasta de gergelim, vários tipos de frutas secas, né? Em especial o figo turco, a tâmara, que inclusive se quebra o jejum durante o dia no Ramadã com a tâmara e um copo d'água. Olha que delícia! E é uma das minhas frutas favoritas. Também vários tipos de sementes, como o gergelim, como o zatar, que é muito usado, né, para temperos, damasco. Também eu separei um azeite especial e vinagre de maçã. Lá no Empório Casa Verde você encontra não só esses, como vários produtos deliciosos e saudáveis. A Equifla Móveis para Escritório atua desde 2012 em Jataí e traz para você conforto, qualidade e satisfação para o seu ambiente de trabalho. Uma grande variedade em móveis para o seu escritório. Oferecemos também assistência técnica especializada. Acesse nossas redes sociais ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Goiás, 2186, no setor Santa Maria. Equifla Móveis para Escritório. Telefone 3632-6665 ou 3632-6713.
Desde 2011, a Natufarma atende você e sua família com manipulação de fórmulas com qualidade, com uma equipe capacitada para atendê-los com assistência farmacêutica na produção e dispensação de medicamentos com a qualidade comprovada pela sua eficácia. Natufarma, em frente ao Centro Médico. Eu sou a Fernanda Zaiden. Eu sou a Carolina Zaiden. Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. Hoje o nosso Comer Bem Faz Bem não vai ser só ensinar a fazer uma receita, vai ser também história e cultura. Tem coisa que combina melhor do que isso? Uma receita gostosa e um pouco de história e cultura? Pois bem, nós estamos no mês sagrado para os muçulmanos. Um dos 5 pilares do islamismo é o Ramadã. E nele, todas as pessoas que praticam o islamismo, eles jejuam do início do nascer do sol até o pôr do sol. Só os adultos fazem isso, inclusive doentes, grávidas, mulheres que estão amamentando. Essas pessoas não precisam fazer assim como as crianças. Mas é muito importante para eles, porque a partir do jejum, eles conseguem imaginar e mensurar a dor, o sofrimento de pessoas que passam fome de verdade. Então, por isso, uma das coisas que eles sempre fazem é ajudar o próximo, fazer doações. Então é muito bacana. E a forma de celebrar o final do jejum do dia é uma confraternização em família. E eles se reúnem em volta da mesa e fazem vários tipos de pratos típicos da região. E é um desses pratos que nós vamos trazer hoje para vocês. E aqui na nossa cidade nós temos várias pessoas que são muçulmanos, que praticam o islamismo. Eu tenho várias amigas, vizinhas inclusive, e já me apresentaram doces deliciosas dessa época do Ramadã. E hoje nós vamos ensinar vocês a fazerem um prato típico e que é muito consumido, especialmente nesse momento de confraternização das famílias. E quem vai nos ensinar a fazer o hummus é a Manu. Manu, seja bem-vinda mais uma vez no programa. Olá, Vanessa, tudo bem? Que bom saber de toda essa história, né, sobre o Ramadã, um pouco sobre a cultura muçulmana que a gente vê tão presente na nossa cidade. E hoje o nosso Comer Bem Faz Bem também é cultura.
Eu escolhi fazer uma receita que faz parte da cultura muçulmana e eles consomem bastante nesse período do Ramadã. Uma receita deliciosa e super nutritiva, que é o hummus. Nossa, eu adoro cultura, ainda mais experimentar culinária de culturas diferentes. Mas vamos lá, quais são os ingredientes para o nosso hummus, Manu? Para essa receita, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Aqui eu tenho 600 gramas de grão de bico já cozido. Eu separei 300 gramas de grão de bico cru, deixei ele de molho por 12 horas na água. Troquei essa água umas 3 vezes para diminuir os compostos antinutricionais e para melhorar na hora do cozimento. Então ele inchou e dobrou de tamanho. Depois que a gente tira desse remolho, a gente leva pro fogo, na panela de pressão. Até pegar pressão, a gente deixa depois 35 minutos em fogo baixo e ele já vai estar cozido. Então ele dobra de tamanho. A água do cozimento eu reservei um pouquinho dela aqui porque a gente vai usar também na hora de bater o grão de bico no processador. Um ingrediente essencial é o tahine. Esse tahine é uma pasta de gergelim que é riquíssima em cálcio, que vai nutrir mais ainda a nossa receita. Aqui eu reservei um limão, que a gente vai espremer o caldo dele. 2 dentes de alho, já estão picados aqui. Sal rosa, lemon pepper. Na receita tradicional não vai lemon pepper, mas a gente gosta muito desse tempero e é uma junção do limão com a pimenta do reino. Então eu acho que dá um toque bem especial na receita. E o azeite de oliva. Manu, eu vi que você deu um toque seu todo especial aí, né? Mas vamos lá, eu quero saber como a gente faz essa receita deliciosa. Então a primeira parte da nossa receita é cozinhar o grão de bico, que eu já fiz esse pré-preparo, né? É importantíssimo deixar de molho às 12 horas e para cozinhar vai levar mais ou menos 40 minutos entre cozinhar e esfriar o grão de bico. Aqui eu tirei um pouco da casquinha do grão de bico, mas você não precisa tirar toda a casca, tá? Agora nós vamos levar todos esses ingredientes pro processador. Você pode usar também um liquidificador, se seu liquidificador for um liquidificador potente, ou um mixer também dá certo. Então aqui a gente vai colocar o grão de bico. Nós vamos colocar 2 colheres de sopa bem cheia de tahine. Vamos também agora espremer um limão. Vamos colocar 2 dentes de alho e eu tô usando esses instrumentos aqui que ajudam bastante na cozinha. Nós vamos colocar aqui uma colher de chá, mais ou menos, de lemon pepper. Eu peguei aqui uma colher de sopa, vou usar uma pontinha assim, ó, equivale a uma colher de chá para temperar. Vou colocar um pouco de sal rosa também. Não muito, porque o lemon pepper, ele já tem um pouquinho de sal, tá? Sal a gosto, então. E nós vamos usar aqui 4 colheres de sopa de azeite. Prontinho. Agora, essa água do grão de bico eu vou reservar. Eu vou bater todos esses ingredientes primeiro e depois, se precisar, dar mais uma cremosidade na preparação, eu vou colocando um pouquinho essa água do grão de bico que dá o toque final. Então aqui já formou uma pastinha, eu vou acrescentar um pouquinho dessa água do cozimento, para dar um pouquinho mais de cremosidade e um gostinho bom também lá na preparação. Vou colocar aqui de novo e bater mais um pouco. Prontinho. Agora eu vou experimentar para ver se eu não preciso acertar um pouquinho o tempero e colocar um pouquinho mais de azeite. Nossa, Manu, então é só bater tudo? Eu não pensava que fosse tão fácil assim. Mas eu sei que o mais complicado é todo o cuidado com o preparo com o grão de bico. Eu passei a consumir muito grão de bico desde quando eu mudei a minha alimentação, porque ele é riquíssimo em proteína, todo mundo sabe disso. Só que ele tem todo esse preparo, mas é um alimento que dá para você fazer tanta coisa, é tão gostoso. Mas vamos lá, vamos continuar. Tem mais alguma outra dica?
Olha como fica então a cremosidade dele, tá vendo? Essa que é a consistência do hummus. Para ficar mais lisinho ainda, teria que tirar toda a casca do grão de bico. Pode ser uma opção também. Prontinho, nosso hummus está pronto. Eu vou dar uma geral, uma limpada aqui na nossa bancada pra gente montar o nosso prato e eu falar um pouquinho sobre os acompanhamentos. Ok, não tem como cozinhar sem fazer bagunça, né, Manu? Você está certa. Vamos fazendo e organizando para quando finalizar, estar com toda a cozinha em ordem. Mas eu estou ansiosa para experimentar essa receita com lemon pepper. Eu já comi, sim, o hummus em outras ocasiões. Inclusive, quando eu estive no Oriente Médio, no ano passado com a minha família, em todo lugar que a gente ia, sempre tinha como entrada. E é uma opção deliciosa. Mas eu nunca tinha comido com esse ingrediente especial. E é claro, não sei se havia outro ingrediente também, viu? Então, nosso hummus está pronto. Eu coloquei aqui ele nesse recipiente, mas ele rendeu muito mais ou menos aí umas 700 gramas de hummus, que começou lá com uns 300 gramas de grão de bico apenas, né? Aqui eu vou colocar um fiozinho de azeite em cima desse hummus para melhorar a conservação dele também. Ele dura, em média, de 5 a 7 dias dentro da geladeira, no recipiente bem fechadinho, e eu indico você usar um recipiente de vidro. Para acompanhar o hummus, né, para comer junto com ele, eu separei 3 opções. Na tradicional cultura muçulmana, e nesse tempo de Ramadã, eles comem com pão sírio, e aqui eu separei uma versão do pão sírio na farinha integral. Tem também 2 outras opções, que é a bolacha de arroz, que você pode também usar como um snack, ou o nacho. Todos os ingredientes da receita, o tahine, o grão de bico, o azeite, você encontra lá na Empório Casa Verde, assim como esses acompanhamentos. Vanessa, esse daqui eu vou mandar para você experimentar, degustar e me falar o que você achou. Nossa, Manu, você caprichou, hein? Ficou lindo. E eu vou te falar que é um dos pratos que eu adoro como entradinha. Além de achar super leve, eu acho o sabor inigualável. Eu sei, né, que para cultura oriental, o que eles consomem normalmente com hummus é o pão sírio. E aqui eu vi que você sugeriu o pão sírio na versão integral que a gente encontra lá no Empório Casa Verde. Você também sugeriu nachos, mas eu vou fazer uma outra sugestão para ele ficar um pouco mais leve, que é a bolachinha de arroz, que é uma das minhas paixões. Com tudo combina. E com hummus não seria diferente. Então eu vou experimentar para ver como ficou. Tenho certeza que ficou maravilhoso. Manu, ficou delicioso. Gente, façam em casa. Que prato gostoso, suave, extremamente rico em proteína. E para uma entradinha não tem nada igual. Eu vou continuar aqui comendo, porque eu achei muito gostoso. E eu digo para vocês, comer bem faz bem. Que programa gostoso, não é mesmo? Eu adoro trazer conhecimento, história, falar de temas que normalmente as pessoas não debatem, em canal aberto principalmente. E o programa de hoje, falando da leitura, da cultura, da necessidade de conhecimento e como todos os nossos convidados disseram, né? A leitura é livre, ela te permite viajar, ela te permite sonhar, ela te proporciona tantas coisas boas que não tem por que você não começar, né? Vamos combinar algo muito especial? Você aí que está me assistindo, pegue alguma coisa para ler agora,
Comece hoje. Se você não tem em casa, baixe algum desses livros, desses sites que eu sugeri, que são gratuitos, né? Online. Mas depois, se tiver um tempinho, vai lá na Nobel. Escolha um livro que te agrade, que tenha a ver com você, um livro que desperte curiosidade e comece a colocar em prática, ou voltar a colocar em prática o ato da leitura. É muito importante. Ler é sonhar acordado, é viajar sem sair do mesmo lugar, é ver, é crescer, é amar, é ser amado. Quem lê está sempre acompanhado. Lourdes Custódio. E é com esse poema lindo que eu encerro o programa de hoje. Fiquem bem e a gente se vê a semana que vem. Tchau, tchau! Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz.